No dia 9 de outubro de 2024, um canal nomeado como Copperx Mason posta o seu primeiro vídeo chamado O Início do Próximo Maior Servidor do Minecraft. Nesse vídeo, vemos o próprio Mason e como ele tá animado com esse novo servidor. Mas mal sabe ele que esse é, na verdade, apenas o início do seu maior pesadelo. Oh my god. Oh my god. It worked. Okay. Who are you, dude? What? No. I forgot the pet. Oh, no, I have some. Stop it. Yes. Okay. Get in. Who are you? Oh my. You have got to be kidding me right now. E bom, meus amigos, é com isso que eu peço para que você se sente aí, pegue algo para comer, beber, pois hoje eu vou contar para vocês a história do misterioso The Astral SMP. Ei, antes de mais nada, aviso rápido. Se você não me segue nem no Twitter e nem no Instagram, você tá perdendo muita coisa, inclusive muitos spoilers de próximos vídeos. Então aproveita e já me segue lá. Enfim, tenha um bom vídeo. O primeiro vídeo dessa série começa e, de cara, nós somos apresentados ao nosso querido protagonista, o Copperx Mason. Mason, primeiramente, se apresenta e logo depois apresenta o mundo que estamos inseridos. Mason nos conta também que esse mundo surgiu de uma ideia maluca dele e de seu melhor amigo Barry. E que ideia seria essa, você me pergunta? Bom, meus amigos, o negócio é o seguinte. Nesse servidor, Mason, Barry e outras pessoas do Discord se juntaram e fizeram uma dinâmica onde ninguém pode se ver no mapa, o que significa que todos estão literalmente invisíveis uns para os outros. Então, além deles não poderem se ver, eles também não podem se comunicar pelo chat. Ou seja, todo mundo é um mistério para todo mundo. Tendo apresentado isso, Mason decide ficar FK por um tempinho, até que alguém ou algum outro player apareça. E depois de literais 10 minutos, um outro player aparece e cava um buraco embaixo do Copper, que volta assustado, mas logo entende que tem alguém ali. Mason então puxa uma placa, já que é a única forma deles se comunicarem nesse servidor, e pergunta quem é o player do outro lado. E rapidamente, o player responde dizendo ser o Barry. Mason, ao ver isso, fica animado e começa a conversar com ele, de boa. E depois de algum tempo de conversa, Barry pergunta para o Mason se ele convidou um tal de aquele cara lá, vamos dizer assim. E Mason responde que sim, ele convidou esse cara, o Winter. O Winter, de acordo com o próprio Mason, é um cara que ele não conhece muito bem e que apenas convidou ele por conta dos amigos mútuos do Discord. Enfim, depois de algum tempo, Barry vai embora e quando Mason ia finalmente começar a explorar, quem aparece é o próprio Winter, que chegou ali só pra dar um oi e ir embora. Agora sim, depois disso tudo, Mason começa a explorar o mundo, visitando vilas, quebrando um monte de cama, minerando pra caralho, enfim, só o básico. E depois de um tempinho, Mason decide que vai pro Nether. Então lá foi ele fez um portal usando técnica de speedrun, chegou no Nether, matou bicho, quase morreu por alguns, fez troca, conseguiu Ender Pearl, matou Blaze. Enfim, acho que deu pra entender que o cabo é bom mesmo. Tendo visitado o Nether, ele fez um punhado de olhos do Ender e foi tacando esse negócio até achar o tão famigerado portal. E quando ele finalmente consegue, Mason começa a se vangloriar, falando que ele possivelmente tá sendo o primeiro a chegar no portal. Alguém chegou antes. Frustrado, Mason entra no portal e vai até o dragão e percebe que alguém ainda tá ali matando o dragão nesse exato momento. Mason então coloca uma placa perguntando quem é a pessoa que tá ali e adivinha, é o Winter. Os dois começam uma mini disputa pra ver quem mata o dragão primeiro e Mason infelizmente perde nessa batalha. Mas algo no mínimo estranho acontece assim que o Winter consegue matar o dragão. Ele simplesmente cai do mapa, do nada. Então, mesmo estranhando essa situação dele ter saído do nada, Mason pega tudo que tem que pegar, se joga no portal pra voltar pro mundo normal, e assim o vídeo acaba. E ok, tudo normal, tudo lindo, vamos pro próximo vídeo.
O próximo vídeo se chama Construindo a Minha Base. E diferente do último vídeo, quem está apresentando ele é o Barry. Sim, o próprio. Nesse vídeo, o objetivo do Barry, como dito no título, é fazer a sua base. Para isso, ele primeiro vai ter que pegar um monte de madeira, para que assim ele tenha o material necessário para construir o que ele deseja. Então, o primeiro passo, é claro, é desmatar tudo, quebrar muitas árvores e acumular o máximo de madeira possível. E em meio a tudo isso, Barry encontra uma outra pessoa de boa usando uma crafting table. Curioso, Barry pergunta quem é essa pessoa e a mesma responde dizendo que é a Lia. Os dois nem chegam a conversar muito, pois Lia rapidamente vai embora. E ok, com isso, Barry continua a pegar mais e mais madeira e depois de muito tempo, ele finalmente começa a construir a sua base no alto de uma montanha de gelo. E falar a verdade pra vocês, o bicho constrói bem demais. E beleza, um longo tempo se passou, a construção já tá praticamente pronta, até que isso acontece. Por algum de motivo, apenas um bloco pegou fogo. E não só uma, mas sim 2 vezes seguidas no mesmo bloco. Barry obviamente estranha isso também, afinal, desde quando um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, não é mesmo? Enfim, ignorando essa piadinha horrível, Barry finaliza o vídeo dizendo que o objetivo dele agora é fazer as janelas para sua base. E agradece as pessoas por terem assistido até o final. Com isso ele se despede e o vídeo acaba. O vídeo começa e cá estamos nós de novo. Mason, por sua vez, fala sobre algo estranho que vem acontecendo muito nos últimos dias do servidor. Muitas pessoas estão relatando que coisas estão sumindo, objetos estão ficando fora de lugar e coisas estão pegando fogo do nada. Enfim, tem alguém fazendo baderna nesse servidor. Com isso em mente, Mason tem o plano perfeito. Algo que eu ainda não contei pra vocês, mas vai ser muito importante daqui pra frente, é um mod que eles baixaram no mapa, onde quando você se deita na cama, você automaticamente entra no modo espectador. É como se sua alma tivesse saído do seu corpo e enquanto você tá nessa forma de alma, você consegue ver a skin de todo mundo. Com isso em mente, o plano do Mason consiste em simplesmente fazer uma pequena armadilha para essa tal pessoa misteriosa, para que assim que ela caia, Mason se deite e descubra quem é que tá enchendo o saco de todo mundo. Corta a cena e vemos que Mason saiu para explorar o mundo em busca das ferramentas necessárias para fazer essa tal armadilha. Só que no meio do caminho, ele encontra 2 pessoas construindo a mesma casa, e essas pessoas são Amy e Jay. Mason, ao ver que são os dois, fica pensando na quantidade de pessoas que ele chamou pro servidor. Sem contar ele mesmo, temos mais 5 pessoas: Barry, White, Amy, Jay e Lia, totalizando 6 pessoas no final, tudo dentro dos conformes. Aliviado então, Mason explora a casa desses dois, a grandiosa torre do seu melhor amigo e ainda por cima junta todos os materiais necessários para fazer a armadilha. Chegando em casa, Mason termina de construir a frente dela e logo já começa o seu plano. O primeiro passo do plano é obviamente a armadilha, que consiste no seguinte: Mason coloca 2 sinos nos cantos do lado da porta. Do lado deles, 2 repetidores e no final, uma linha no meio, para que quando qualquer pessoa, entidade, mob passe por ali, um sino ecoe alertando Mason. E bom, dito e feito, Mason acaba de construir, finge estar AFK e aguarda a suposta pessoa aparecer. De primeira quem aparece é o Barry, mas ele já tinha avisado que ia aparecer na sua casa, então tudo certo. De segunda aparece uma criatura impiedosa, altamente perigosa e de tamanho imensurável, uma galinha. Só que na terceira vez, isso acontece. Jesus. Oh my god, that scared me so bad. Okay. Who is it? What? I should be able to see their skin. I
Ainda não sabemos quem era essa pessoa. Mandei uma mensagem para o Barry depois disso e pedi para ele habilitar uma lista de permissões. Presumimos que era algum random que adivinhou o nosso IP. Espero que no fim seja só isso. Ok, o plano de fato deu certo, porém eles acabaram descobrindo que tem alguém que eles simplesmente não sabem quem é, que está no servidor neste exato momento. E essa pessoa pode fazer qualquer coisa, pois afinal, tá todo mundo invisível. Para minha surpresa, o próximo episódio é na visão de ninguém menos que a mesma pessoa que vimos no vídeo passado, o cara da abóbora. É noite, tá chovendo bastante e essa criatura parece estar caçando. Ele se aproxima de uma casa de uma forma bastante sorrateira e começa a encarar a porta. Vemos que, diferentemente de todo mundo do servidor, essa criatura consegue enxergar perfeitamente as skins de todo mundo. E logo vemos que dentro dessa casa temos Lia. Essa criatura observa Lia de longe. Com o tempo, entra na casa silenciosamente e apenas observa Lia viver sua vidinha normal. De forma bastante rápida, essa criatura parece ter raptado Lia, já que, como diz no título do próprio vídeo, essa é a primeira raptação, abdução, enfim, muitas traduções. E isso me faz questionar muitas coisas, mas a principal delas por enquanto é: por que ele tá fazendo isso? Já passamos pela visão do Barry, do Mason e até mesmo da criatura, mas agora estamos na visão de M e Jay, os dois irmãos. Sendo mais específico, quem tá gravando a tela é o Jay. Os dois estão juntos e hoje eles têm como objetivo dar uma minerada, mas antes eles querem passar na casa do Barry só de zoas, tá ligado? E lá vão eles, lindos e serelepes, mas algo que vocês vão notar nessa dupla dinâmica é a dificuldade de eles andarem juntos, pois eles obviamente não se veem, ou seja, fica muito mais difícil deles se encontrarem. Então a cada corrida é uma parada para sinalizar para o outro onde ele tá. E mesmo com essas dificuldades, os dois chegam, dão uma espiadinha na casa do Barry e por muito pouco eles quase são pegos pelo mesmo, que aparece do nada em meio à exploração dos dois. Assustados, os dois correm para fora dali e logo seguem o destino para outro lugar, a casa do Mason. Ao chegarem e entrar na casa, os dois tomam um susto com a armadilha, mas mesmo assim, eles decidem ignorar. E antes que vocês me perguntem, não, o Mason não estava em casa nessa hora. Enfim, depois de muito tempo se perdendo, de quase roubar o diamante do Mason, eles finalmente chegam até a ravina que eles queriam tanto desde o começo e começam a minerar. E depois de um longo tempo minerando, adivinha, os dois se perdem de vez. Agora cabe ao Jay achar a M, o que com certeza vai ser uma tarefa árdua, pois ora, ela tá invisível, o que torna tudo ainda mais difícil. O Jay só levantou e foi pro quarto dela. É fácil. Os dois se encontram e com isso continuam a explorar. E sendo bastante sincero, o vídeo se permanece assim por longos e longos minutos, até que ele se cansa de gravar e se despede da gente, finalizando assim mais um vídeo. Estamos de volta com o Mason. Ele, por sua vez, fala que no vídeo de hoje ele vai ver a base / casa das outras pessoas do mapa. Mas antes, Mason conta pra gente algo no mínimo curioso. Simplesmente um dia, um player do servidor sumiu. Não só do Minecraft, mas sim de todos os lugares possíveis e até mesmo do Discord. Mason não deixa muito claro quem é a pessoa sumida, mas com base em alguns vídeos para trás, dá pra supor que foi a Lia. Mas enfim, Mason então sai de sua casa e o seu primeiro destino foi a base de MJ. Ele não encontra nada demais, apenas alguns itens jogados no baú, uma mesa de encantamento e show.
É isso. A segunda visita foi na casa de Leah, que além dela não estar lá, todos os seus baús foram completamente esvaziados. Estranhando bastante a situação, Mason sai da casa e começa a tentar achar a base daquele player misterioso que ele viu no último vídeo, pois desde então ele não consegue dormir em paz. Ele e até a gente não sabe se esse player é alguém do servidor querendo zoar e passando um pouquinho dos limites, ou se é de fato algo fora do comum. Para Mason, um player conseguiu de alguma forma invadir o servidor. Um hacker, talvez, já que eles mexeram até na whitelist do servidor e até agora esses fenômenos estão acontecendo. E para você que não sabe, whitelist é tipo uma lista de permissão de quem entra no servidor. Ou seja, se seu nome tá fora desta lista, meu amigo, nem tenta. Ainda mais em servidores privados, que é o caso. E no meio do caminho e de seus devaneios, Mason encontra uma porta no meio do nada. Ele estranha aquilo e até fala que um portal comunitário geralmente é uma péssima ideia. Mas mesmo assim, ele entra nesse portal curioso pensando onde isso vai meter ele. E quando ele atravessa, ele se depara com um pedido de like bem grandão na frente dele. E logo do lado, um pedido de inscrição também. E é claro que o Mason ajuda o canal se inscrevendo, deixando like e até hypando o vídeo. Olha que menino bondoso. Tá bom, chega, desculpa. Voltando, ao entrar no portal, Mason é redirecionado para o Nether, obviamente. Porém, ele quase morre por conta do portal estar tão na ponta de uma ponte. Ao olhar para o lado, Mason encontra um grande caminho feito por diversos blocos e passando por diversos lugares. E quando ele finalmente atravessa tudo, Mason encontra um outro portal. Esse portal deu para outro lugar já vazio. Sem paciência nenhuma, Mason sobe em uma árvore tentando encontrar alguma coisa. E adivinha? Ele encontra. No meio da água há uma espécie de passagem secreta. Bobo nem nada, ele mergulha até o fundo e encontra o portal do The End, aquele mesmo do primeiro episódio. Mason, ao ver isso, já supõe que toda essa maracutaia que ele enfrentou é do Winter, já que ele é a única pessoa que chegou até o The End, tirando ele mesmo. Indignado e pronto pra descer a porrada no Winter, Mason sai desse buraco. Mas quando ele olha para o lado, ele percebe mais um caminho para ele seguir. E seguindo esse caminho, ele encontra uma pequena base de madeira no meio do nada. E em cima da porta tem uma plaquinha dizendo: eles não pertencem a você. Mason entra na casa, checa tudo e assim como na casa da Leah, ele não encontra nada. Mas, pera, essa casa tá um pouco suspeita. Yes, it's right here. This is where it's supposed to. Whoa. Who is trying to hide this far away? I mean, the obvious answer is Winter, because this is where he went to fight the dragon, but. What the hell? Oh my god. Dude, what even is the use of this many? Like villager trading? I guess. O vídeo começa e vemos a criatura se aproximando da casa da Amy e do Jay. E antes de entrar, a criatura faz algo que me impressionou um pouco, não vou mentir. Ele tira a abóbora da cabeça. Tendo feito isso, ele entra na casa e se depara com o Jay. A criatura chama a atenção dele e começa a conversar com o mesmo, se dizendo ser o Barry. Os dois trocam um papo, até que de repente, o suposto Barry pede para que o Jay o acompanhe, pois ele tem algo
algo de interessante pra mostrar no Nether. Jay fica meio receoso, pois ele acha que na verdade é o Mason enganando ele neste exato momento. A criatura insiste em dizer que não é ele, e sim o Barry ali, mas Jay não se dá por convencido e faz um teste com o mesmo, apenas para ter certeza se ele é o Barry ou não. Esse teste se consiste em apenas uma pergunta: qual o meu verdadeiro nome? A criatura então acha a graça da situação e fala que isso só pode ser uma pegadinha, já que o real nome dele é Jay. Jay, ao ver aquilo, também ri da situação e diz que só foi um teste mesmo. A criatura, o suposto Barry, pede para que o mesmo siga-o até o Nether, pois ele tem algo de muito importante para nos mostrar. E Jay, obviamente, segue. Os dois entram no portal, descem as escadas e isso acontece. Jay foi raptado e, assistindo de longe, Amy presencia tudo aquilo e foge assustada. Mas mesmo assim, já é tarde demais. Estamos novamente com o Mason, mas dessa vez o clima tá de fato pesado. Assim como Leah, Amy e Jay sumiram repentinamente. Eles não estão entendendo nada do que tá acontecendo ou como diabos as pessoas estão sumindo. No começo eram 6 pessoas no servidor e agora são só 3: Mason, Barry e Winter. E é esse exato jogador que mais tá levantando aquela pulguinha atrás da orelha do Mason. E além disso, jogando em off, Mason encontrou uma base completamente isolada de todo mundo e que ele não teve coragem de explorar ainda, mas ele tá indo pra lá agora. E é claro que ele vai gravar tudinho. E lá vai Mason, passando por esse caminho estranhamente específico até chegar a esse lugar aqui. Uma casa enorme feita com uma madeira escura que, na minha humilde opinião, só deixa a vibe dessa casa ainda mais perturbadora. Mason então desequipa tudo que estava equipado, tira todos os seus itens da mão e entra na casa em busca de descobrir o que está acontecendo. Ao entrar, ele percebe o quão grande é esse lugar, mas o todo não importa muito para a gente, e sim um lugar específico: o porão. Mason cuidadosamente desce as escadas e chega até um mini quartinho com cama, fornalha, crafting table e um quadro estranhamente posicionado. This painting is throwing me off because it's so random. Oh! What? What? No. This is overall, like, I don't know how much I actually. Oh my god. Please. Oh my god. I can't go up the ladder, he can still hear me. He's going in? Okay, go, just go. That was so terrifying, but genuinely, I need to know if he takes that. I'm going to wait. Ok. O que foi isso? Mason, além de ter encontrado uma tesoura, que eu aposto ser do mesmo cara da abóbora, uma pessoa misteriosa apareceu ali, do nada. E mesmo com muito medo, Mason decide descer ali de novo e encarar o que quer que seja isso de frente. Okay. I don't know where he went. He might have gone down to the mines, I guess. He's not in here. Did he? He took it. That's so. I cannot express how. Does he know? He knows. Get out. Get out.
Oh my god. Barry foi raptado. Esse episódio é com certeza uma das maiores quebras de pernas que eu já tomei na vida, pois agora nós veremos a visão do Winter. Nesse vídeo, a gente consegue ver a visão dele no momento em que sua casa estava sendo invadida por alguém, vulgo o Mason. Ele filmou tudo. Ele de início começou a estranhar os barulhos de passos repentinos, escadas, e foi nesse momento que ele decidiu ficar parado, apenas esperando algo acontecer. E bom, aconteceu. E assim, esse curto episódio acaba. E tá, por que essa foi uma das minhas maiores quebradas de perna? Bom, meu amigo, na altura do campeonato, tudo estava indicando para que fosse o Winter o responsável por esses desaparecimentos. Mas, cara, não foi ele. Ah, mas e o tesouro no baú? Aquilo ali não foi feito para forjar a abóbora do cara? Bom, meu querido, eu não faço ideia, pois nem o próprio Winter sabe como aquilo foi parar ali. Mas, ok, eu imagino que mesmo com essas poucas provas, tem alguém que ainda pode achar que é o Winter o verdadeiro culpado. E bom, se você é uma dessas pessoas, eu recomendo você se acomodar bem aí, pois, né, o próximo vídeo é bem revelador. Winter foi raptado. E só restou ele, minha gente, o Mason. Ele tá completamente assustado com o fato de literalmente todos terem sumido. Mason ainda acha que a pessoa responsável por isso tudo é o Winter. Mas seja o que for, ele vai descobrir hoje. Lembra daquela armadilha que ele fez lá no início da série? Pois então, ele vai fazer uma no mesmo estilo, só que bem melhor, para que assim ele possa pegar de vez essa pessoa e acabar com todo esse caos de uma vez por todas. A armadilha funcionará da seguinte maneira: a pessoa alvo tem que entrar pelas portas da casa, para que assim uma placa de pressão seja apertada. Com isso, alguns pistões são ativados, juntamente com algumas flechas espectrais
espectrais que podem ser acertadas na pessoa presa aos pistões. Essas flechas, por sua vez, são responsáveis por traçar o seu alvo, deixando ele bem destacado por um tempinho curto, mas o suficiente para o Mason. Mason, então, faz essa armadilha nas duas portas da sua casa, se arma e fica esperando algo acontecer. E quem diria, algo realmente acontece. Oh my god. Oh my god. It worked. Okay. Who are you, dude? What? No. I forgot the pet. Oh, no, I have some. Stop it. Yes. Okay. Get in. Who are you? Oh my... You have got to be kidding me right now. E é assim que essa série acaba. E cara, como assim? Esse é um daqueles finais que te deixa com um amargor muito grande na boca. Muitas foram as perguntas levantadas durante essa série, mas eu vou focar apenas em uma. Quem é a pessoa responsável pelos sequestros? Seguinte, vem cá e segura na minha mão, pois o que eu vou falar pode não fazer sentido de primeira, mas a pessoa responsável por tudo isso que tá acontecendo é o Barry. Ele tá por trás disso tudo. Mas primeiro, vamos voltar um pouco no tempo. Primeiro episódio, o início de tudo. Mason começa o vídeo, mas algo que dá pra notar é o seu desânimo na fala. Ele claramente não queria jogar um SMP, não à toa, ele até mesmo convidou seu amigo Barry pra jogar um Bed Wars no mesmo episódio. Mas se ele não queria jogar, por que ele jogou então? A resposta dessa pergunta o próprio Mason pode te dar. I've always wanted to start a server with my buddy, and he had the idea to make this one more interesting. Desde o início dessa série, Barry vem prometendo fazer algo de diferente para animar o servidor. Como Barry era o mais engajado nessa ideia, ele possivelmente forjou um dos mods que estavam no mapa a fim de configurar apenas um item, a abóbora. Como vimos nas muitas vezes que esse ser apareceu, a pessoa que usa essa cabeça fica com o corpo transparente, impedindo de ver a skin original, mesmo com a feature da cama, a alma. Ele já estava planejando isso há muito tempo. Mas espera, a gente viu o Barry sendo raptado. Como ele pode ter se raptado? Isso não faz o mínimo sentido. Realmente, olhando assim, não faz o mínimo sentido. Mas você já percebeu que mesmo no vídeo que mostra o Barry sendo raptado, há algo de estranho nele? Em comparação aos outros vídeos dos outros sequestros, o do Barry é o único mais parado. Ora, ele entra no portal e depois de 300 anos o Barry aparece, fica paradinho ali e aí sim ele é raptado. Ele claramente estava só trocando de PC para executar o seu planinho e tirar o dele da reta. Barry sempre foi o responsável por tudo. Ele sempre esteve de olho. Afinal, foi sempre ele que esteve no alto de uma torre, não é mesmo? Barry é o culpado. Hey guys, if you don't know already, I was on an SMP that had a bunch of weird stuff happen, but it ended up ending abruptly, and nearly all the members ended up disappearing. It was all orchestrated by a friend of mine, Barry. It turns out I was like his only friend. There was some vaguely parasocial stuff going on there, and I won't get into it, but obviously a lot of damage was done. Barry became like a different version of himself in order to like keep having what that mystery guy, that wasn't my friend. I mean, my friend might as well have gone missing along with the rest of the server. And the handful of people that watched the series are watching. I hope you enjoyed. And thanks for watching. E bom, que jornada foi essa, hein? Eu sinceramente espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou dessa série e me conta, você sabia que era o Barry desde o início? Eu duvido muito, mas me fala aí. Enfim, eu vejo vocês numa próxima. Beijão!